Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, queridos amigos, neste dia 21 de dezembro, neste sábado, nós temos aqui, inclusive, quando pegava a liturgia para fazer a meditação, vi que o evangelho de amanhã, de domingo, o quarto e último domingo do Advento, é o mesmo evangelho de hoje. E eu me perguntava, vou fazer a meditação de dois evangelhos, o que falar, o que meditar em dois evangelhos. Mas Deus, que é rico em misericórdia, e o Espírito Santo, ele é rico em dons, em graças, com certeza, o mesmo texto bíblico, com liturgias diferentes, é claro, porque a outra é o quarto domingo do Advento, terá muito a nos falar, terá muito a falar a cada um de nós. Bom, eu gostaria de tomar aqui a ajuda dos Santos Padres para poder falar um pouquinho da visita de Maria à sua prima Santa Isabel. A visita de Maria que muda toda a realidade. Nós sabemos pelo texto bíblico que Isabel e Zacarias, eles já eram de idade avançada, eles não podiam ter filhos, e no capítulo 1, e depois, quando o anjo anuncia a Nossa Senhora, no versículo 39, 26 a 38, um trecho antes desse texto que nós acabamos de ver aqui agora, é a anunciação de Jesus. E no finalzinho, o anjo Gabriel diz para Nossa Senhora: olha, aquela tua parente, a velhinha, a Isabel, ela concebeu, porque para Deus nada é impossível. Então, o mesmo anjo que visitou a Virgem Maria e anuncia isso para ela, já tinha ido visitar, 6 meses antes, ele já tinha ido visitar Isabel e Zacarias, e um tempo antes, antes dos 9 meses, é claro, o anjo visita a Zacarias quando ele está no templo, exercendo as suas funções de sacerdote. O anjo Gabriel, o mesmo que visitaria Nossa Senhora depois, ele aparece para Zacarias e ele diz que Isabel teria um filho e que esse filho, desde o ventre materno, ele seria cheio do Espírito Santo. Vamos entender aqui, vamos ver como que as promessas de Deus, meus irmãos, elas sempre se cumprem na nossa vida. Sempre se cumprem. As promessas de Deus, elas não ficam em vão. O anjo tinha prometido a Zacarias que ele teria um filho com uma mulher velha, estéril, ambos de idade avançada, e que João, desde o ventre materno, ele seria cheio do Espírito Santo. E com a visita de Maria, a sua prima Santa Isabel, essa promessa, ela se realiza, ela se cumpre. Então Santo Ambrósio vai dizer: a graça do Espírito Santo, ela não conhece delongas. Aprendei a não vos deterdes nas praças e a não vos misturardes com o povo em conversas. Santo Ambrósio está dizendo para nós que a graça do Espírito Santo, ela não vê delongas, ela não conhece delongas, ou seja, ela não se demora. Nossa Senhora, diz o texto, ela vai às pressas, geograficamente falando, de Nazaré até a terra de Isabel, a Encarém, 125 quilômetros, ela estava andando no lombo do burrinho, atravessando o deserto, atravessando regiões perigosas, sujeito a bandidos, expôs a sua vida, se colocou com generosidade. Então, duas coisas aqui fica muito forte para nós
na meditação desse texto de hoje. Primeiro, que o Espírito Santo, ele não conhece delongas, a graça do Espírito Santo. E que muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes, nós perdemos muito tempo em se apressar a sermos cheios do Espírito Santo. A gente para e se perde, se mistura e se perde em vãs coisas, nós se perdemos com conversas tolas, nós nos perdemos com tantas coisas. E veja, quantas são as coisas, meus irmãos, que fazem a gente perder tempo nessa vida em ser cheio do Espírito Santo. Nossa Senhora, ela nos dá um grande exemplo aqui. Ela não perdeu tempo. Diz o texto que Maria partiu apressadamente. Ou seja, ela foi às pressas. Ela foi às pressas porque ela era humilde e porque ela se colocou logo a serviço. O mesmo Santo Ambrósio vai dizer: o superior visita o inferior. Assim como Nossa Senhora visita Isabel, Cristo visitou João. Olha que mística maravilhosa que nós temos nesse texto. Então Santo Ambrósio vai dizer: a graça do Espírito Santo, nós não podemos perder tempo. Então o convite para nós nesse evangelho é: não percamos tempo, meus irmãos. Por quê? Porque Deus, ele quer derramar o Espírito Santo sobre todos. A profecia de Joel, ela está se cumprindo nos dias de hoje. Naqueles dias derramarei o meu Espírito Santo sobre todo ser vivo. Então hoje eu quero tomar essa meditação com isso, né? Como aquela que traz a graça do Espírito Santo. E essa graça, ela é poderosa porque aquela que traz, ela é extremamente humilde. Nossa Senhora, ela é dessa grande humildade. Por isso ela vai às pressas, ela se coloca a serviço, ela que era superior, muito superior, não só a Isabel, mas superior a todas as mulheres já nascida. Nossa Senhora, ela se coloca então a serviço e cumprindo a palavra de Deus. João, ele fica cheio do Espírito Santo quando Nossa Senhora chega na casa de Isabel e apenas ela diz Shalom. Naquele Shalom de Maria, Isabel ficou cheia do Espírito Santo e João, cumprindo a palavra de Deus, já no ventre materno, ele fica completamente cheio do Espírito Santo. Então, meus amigos, o convite para nós é esse. O Natal está chegando e esse evangelho, ele é propício porque ele está mexendo no nosso coração com algo que a gente não pode perder tempo. Sabe-se lá aquele seu parente, aquele seu amigo, aquele seu parente, aquele seu filho, aquela sua filha, sua nora, a sua sogra, a sua sobrinha ou um afilhado, aquela pessoa que está afastada, aquela pessoa que está distante, assim como Isabel estava distante de Nossa Senhora 125 quilômetros, existe hoje uma quilometragem muito maior que distancia as pessoas da graça do Espírito Santo. Seja os nossos pecados, seja a nossa vida tão distraída somente com as coisas desse mundo, o Evangelho de hoje nos convida a isso, a nos aproximarmos para conferirmos a graça de Pentecostes. Então hoje somos chamados a estar próximo. Sei lá, não sei, aquela pessoa da sua família que anda tão distante, não só distante de você, mas anda distante de Deus, anda distante das coisas do alto. O Evangelho de hoje nos convida a uma visita que pode mudar todas as realidades. Uma visita que muda tudo é a visita de Maria, mas essa visita hoje, Deus quer que seja feita por cada um de nós, que a gente também possa, a exemplo de Nossa Senhora, se colocar perto daqueles que estão distantes. E isso é interessante porque Isabel, quando ela fica grávida do Espírito, quando ela fica grávida, já velha em idade, ela ficou com muita vergonha. E lá em Éfeso, né, lá em Ain Carim, lá na terra onde Isabel viveu, diz que ela foi para a região montanhosa. Então lá tem duas casas de Isabel, uma casa no baixo e uma casa no alto. Ela sai daqui do povoado
e ela vai para a região alta, porque ela se retirou com vergonha da grande graça que Deus tinha feito na vida dela. Uma velhinha fica grávida. Então ela vai se retirar nas montanhas. Mas Nossa Senhora, ela não mede esforços, ela vai. E eu e você, né? Talvez esteja com muitas pessoas aí que estão com vergonha de Deus. Não no caso de Isabel, que tinha recebido uma graça, mas quantas pessoas, porque já pisaram tanto na bola nessa vida, têm vergonha de Deus, vergonha de voltar à igreja, por causa das cagadas que já fizeram. É hora de visitar essas pessoas e dizer: meu irmão, Jesus está de braço aberto. A graça do Espírito Santo está de braço aberto. Não importa o que você fez. Não importa se você tenha caído, tenha pisado na bola. Não. É o grande tempo de reconciliação. É a grande graça que Deus confere a cada um de nós. Procuremos, aos nossos irmãos, os nossos entes queridos, porque o Natal do Senhor se aproxima e Deus tem pressa de nos fazer cheios do Espírito Santo e talvez com o nosso olhar de carinho, com o nosso abraço, ou simplesmente com o nosso shalom, a paz, meu irmão. Seja bem-vindo. Jesus te quer de volta. Volte. Não importa o que você fez, é sempre tempo de recomeçar. Isso aí é Natal, isso aí é a visita de Nossa Senhora, que quer visitar as nossas casas, que quer visitar as nossas famílias. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.